Fala, galera, beleza? Hoje um podcast sensacional para falar dos acontecimentos aí que já tem, se eu não me engano, aí já vai fazer um mês desses acontecimentos que está tendo lá na Ucrânia, né? Sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia. E nada melhor para estar esclarecendo isso para a gente, como duas feras aí na área de geografia e na área de história. E eu não posso deixar, né? Graças a Deus, mais um podcast, meu amigo Rafael Japa está aqui com a gente. Valeu, Rafa, obrigado pela sua presença. Valeu, meu amigo. Queria provar para vocês que vou estar aqui, vou estar junto com vocês aqui, tendo que ouvir essas baboseiras do meu amigo Wagner aqui, mas estamos presentes e aqui na presença de Bruno Capalupi e Josias para brilhantar esse podcast aqui, que é um assunto muito delicado, né, Wagner? A gente está falando sobre os acontecimentos lá, sobre essa parte histórica e geográfica desses fatos horrorosos que estão acontecendo lá, mas é importante a gente bater esse papo aqui para esclarecer um pouco a nível de informação, a nível de entendimento sobre o que está passando, né? Muita gente está vendo aí nos jornais, né, na mídia televisiva e também na internet, mas não sabe os porquês anteriores, né? Então a gente vai debater um pouquinho disso aqui. Esperamos levar bom conteúdo para essa galera que vai acompanhar. E, mesmo delicado o assunto, a gente tem duas pessoas aqui que a gente sempre está descontraindo, brincando, se divertindo no dia a dia, no trabalho. E vamos tentar fazer da melhor forma possível aqui. É isso aí, galera. E aí, para a gente começar esse assunto, vou perguntar aí para vocês, pode responder o Bruno e depois o Josias, na ordem aí. Muita gente... Primeiro. O mais velho primeiro? Então, Josias, começa com você. Muita gente está acompanhando agora os acontecimentos, mas ainda não sabe o porquê isso aconteceu, né? Fala pra gente aí, por que essa guerra? O grande questionamento, né, é a visão que a gente tem sobre a guerra, né, cara? De que forma isso vai acontecendo? De que forma ela aconteceu? Existem umas relações geopolíticas mundiais, né, de grande intensidade, principalmente com o fim da União Soviética, né? As ex-repúblicas do leste europeu, cada um tomou seu rumo. Algumas foram para o capitalismo, né, que é hoje o sistema econômico mundial, e hoje é o grande questionamento, por que da guerra? É isso que a gente tem que observar. Qual o questionamento principal hoje, dentro da atualidade que a gente vive no cenário mundial? Por quê? Esse é o grande questionamento, o porquê. Tem uma série de questionamentos, por exemplo, a gente tem como um fator principal a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que cada vez mais, com o fim da União Soviética, dentro do aspecto geográfico, começa a trazer novos países para estar dentro, né, da OTAN, vindos do leste europeu. O segundo é o grande questionamento geográfico, e isso é muito importante que a gente tem que observar, é a questão territorial, né, cara? A Rússia tem a Ucrânia, né, para a gente aprender em geografia, como uma área pertencente à antiga União Soviética. E a grande alegação do Putin, né, a grande alegação do presidente da Rússia, é que mais de 57%, quase 60% da população da Ucrânia é de origem russa. E o maior de todos os problemas, né, que esse é um problema de nacionalismo, está principalmente associado à questão étnica da Rússia, tá legal? Principalmente esse nacionalismo está associado o quê? Às repúblicas, né, da Ucrânia, que tem um movimento separatista muito forte, que é contra, né, a independência política e econômica da Ucrânia, que a gente tem que é Lukács, né, e Donetsk, onde os jogadores brasileiros todos, quem acompanhou, vieram para cá. Esse aspecto todo é o geográfico. E dentro desse aspecto geográfico tem um contexto histórico, que o Bruno agora vai entrar para orientar vocês nesse momento. Então, o que eu quero que você tenha na cabeça geográfica são três, né? A expansão da OTAN no leste europeu, muito interessante isso, tá bom? O questionamento do povo da Ucrânia a nível de nacionalidade, né? E o movimento separatista dentro da própria Ucrânia, apoiado, né, pelo governo Rússia. Donetsk e Pungash, né,
Luhansk, muito difícil a palavra, né? Eles são a favor, são pró-Rússia. Enquanto a Ucrânia, Kiev, né, que é a capital, eles têm um movimento nacionalista muito forte contra a presença da Rússia na Ucrânia. Desde a anexação da Crimeia em 2014. O Bruno agora vai explicar essa parte para você. Esses contextos o Bruno vai explicar calmamente para você aí. O Bruno, Bruno. Nessa vertente histórica, né, nessa parte histórica, a gente até discutia há uns dias atrás sobre a guerra em si. O hábito de guerra do nosso lado ocidental, ele é diferente da visão deles, né? Então, nesse nosso argumento de não guerra, o que você acredita na questão do porquê do Putin tá lá metendo a cara, botando a guerra para cima e essa nossa visão? Pô, é certo? Não é certo guerra. A gente, né, tem o hábito de não querer guerra, o mundo todo, na verdade. Só que no Ocidente é um pouco diferente isso, né? No Oriente é um pouco diferente isso. O que você tem para dizer sobre essa questão ocidental, dessa visão oriental sobre guerra? O teu argumento é bem interessante, porque eu acho que nós temos que começar a basear também ideias em narrativas, né? Porque nós temos uma narrativa que vem para nós através da nossa mídia, uma narrativa ocidental, uma narrativa americana, como uma nós narrativa vimos da a guerra. Sim, como nós analisamos a guerra de uma narrativa, de uma perspectiva ocidental, americana e da União Europeia. E capitalista. Capitalista. Né? Capitalista. A gente pode perder essa visão ocidental. Obrigado, Gigi. E nós acabamos não vendo a narrativa vindo pelo outro viés, que é o viés russo. E aí, eu acho que assim, não é defender a Rússia, né? Em nenhum momento aqui a gente acabar defendendo ninguém, mas nós entendemos os dois lados da história. E aí eu até recomendo aí os ouvintes, existe um livro da Chimamanda, que é uma escritora nigeriana, que ela fala do perigo de uma história única. E aí é mais ou menos isso que nós temos hoje, né? É uma história única sendo vendida pelo Ocidente contra os russos e nós não temos a visão da Rússia sobre o conflito. O Putin ele não atacou por nada. Ele tem as justificativas deles. É óbvio que uma guerra não é uma justificativa boa para nada, mas ele tem a justificativa dele para isso. E eu acredito muito que é uma questão de poder ali. Ele tenta demonstrar um poder dele em cima da região da Ucrânia. Por quê? Após o fim da União Soviética, durante a Guerra Fria, você tem duas alianças militares muito fortes. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, do lado capitalista, do lado americano, e o Pacto de Varsóvia, do lado soviético. Então, quem era aliado da Rússia, da União Soviética na época, Pacto de Varsóvia. Quem era aliado dos Estados Unidos, OTAN. Como é que funciona isso? Se algum país membro do Pacto de Varsóvia atacar algum país membro da OTAN, todos vão ajudar esses países e vão lutar contra os países do Pacto de Varsóvia. Que é a ameaça atual. Após o fim da desintegração da União Soviética, em 91, em 97, a OTAN começa a fazer essa expansão para esses países antigos membros da União Soviética. Só que em 97 a Rússia ainda estava muito fragilizada devido ao fim da União Soviética, então não podia bater na mesa e falar, não quero que vocês entrem para a OTAN. Eles não tinham essa força. Mas desde então eles falavam que a Ucrânia não ia entrar. A Ucrânia, gente, só para geograficamente, o Jesus pode falar melhor, depois da Rússia, é o maior país da Europa. É o maior país da Europa. Então, ele tem ali uma força muito grande, além do gás natural, do petróleo, de todas as riquezas que existem ali. E o Putin tem falado há muito tempo sobre isso. Desde 2004 ele fala sobre isso. Que ele não deixaria a Ucrânia entrar para a OTAN. E é essa a justificativa que ele coloca hoje no papel, né? Quando ele bate nisso. Eu já estou falando há muito tempo que eu não vou deixar, que eu não quero que a Ucrânia entre para a OTAN. Porque qual é a justificativa, gente? Dele, no caso, né? Que eles vão ter bombas nucleares e armas na fronteira na fronteira dele. E talvez no mesmo poder ofensivo contra a Rússia. Isso mesmo. Ele perde o poder. Perfeito. Ele perde o poder da Ucrânia, e aí os americanos, a OTAN entra com poder dentro da Ucrânia. Então os caras vão botar uma arma nuclear, uma bomba, na fronteira mirando para Moscou. Então a lógica dele. Que coisa interessante. O poder que o Bruno está falando, a gente tem que ter essa noção geográfica, histórica, atual. É o poder militar, tá, gente? Isso. Poder militar mesmo. Indústria bélica, armamento. A gente não pode esquecer disso. Por causa como acabou de Bruno colocar aqui, só para adentrar. É uma questão territorial mesmo, e de força militar. Mas isso não pode ter sido um tiro no pé dele,
uma vez que quando ele atacou a Ucrânia, além das sanções que aconteceram, a OTAN agora pode estar querendo, agora vamos te ajudar. Isso não pode ter sido um tiro no pé? Você fala a Ucrânia ajudar a Ucrânia, no caso. A OTAN ajudar a Ucrânia, já pelo desespero, né, da Ucrânia, Sim. e mais as sanções que a Rússia está sofrendo. Só que aí é uma coisa que eu já tínhamos até conversado, eu já tinha falado com o Rafael. Você tem ali a OTAN. Como a Ucrânia não faz parte da OTAN, a OTAN, na sua teoria, ela não podia intervir no conflito. E ele sabe que se intervir, pode ter uma terceira guerra mundial. Pode Mas ser algo a muito terceira maior. guerra mundial, com Pode certeza. ser algo muito maior. É isso aí, bem E maior, aí, valeu, muito bem colocado, A Bruno. OTAN, ela fornece as armas, os Estados Unidos fornecem armamentos, utensílios, dinheiro. Os Estados Unidos já deram 4 bilhões. E agora está no Congresso uma lei para eles aprovarem mais 10 bilhões. Então, é muito dinheiro sendo fornecido para a Ucrânia, mas eles incentivam isso também. Só para ser um atento, o Putin, logo depois que ele invade a Ucrânia, ele fala que a Suécia e a Finlândia entraram para a OTAN, ele também vai invadir os dois. Logo depois a OTAN fala, aí chama os dois para fazer parte da OTAN. Ou seja, assim, na minha visão, né, não existe o vilão e mocinho da história. Não. Porque, assim, nós gostamos muito de analisar isso como um filme de Hollywood, né? Que tem sempre o mocinho e tem sempre o vilão da bandido, história. É sempre assim. No final, o cara vai lá, apanha, depois bate e vence. E não é assim. Ou seja, assim, todos são vilões na história. Porque a OTAN e os Estados Unidos também influenciam, incentivam isso E daí. tem um problema sério ali, porque a guerra já está na fronteira com a Polônia, no qual a Polônia faz parte da OTAN. É Se um isso. míssil desse desviar o caminho ali Sim. e atingir... Se eu não me engano, foi 20 desbarrão, quilômetros explodiu, ali né? qualquer parte da Polônia, 3. já era. E aí, antes do Rafael falar, pode vocês pensarem, fica para depois aí, eu queria saber qual é a importância da China nisso, né? Isso é importante, depois poderiam voltar nisso aí. Mas vem cá. a China está numa posição muito ambígua, porque ela é a maior economia do mundo hoje, né? Tem o BIP, que é o único país do mundo que cresce 7% ao ano, né? BIP é altíssimo, produto interno bruto. Só mas teve ela tá queda antes da Por que está pandemia. numa posição ambígua? Porque ela precisa da Rússia, dentro da Ásia, e precisa exportar os seus produtos. O maior comprador da China chama-se Estados Unidos da América. Então, a posição dela ambígua na ONU, o quê? É dúbia. A China ainda não sabe para onde vai, principalmente pelas condições econômicas. É o país mais que cresce do mundo. E por ter o maior número de pessoas, né, 1,4 bilhões de pessoas, a China tem, para a gente compreender, vender os seus produtos para manter vivo o seu mercado consumidor. É 1,4 bilhões de pessoas. E o país que mais compra da China chama-se Estados Unidos da América. Não E a tem China outro, é muito gente. pragmática. É uma né? questão geopolítica. É isso, muito bem colocado. Nas relações exteriores, a China é muito pragmática. Ela pontua, ela não se envolve em grandes conflitos. Por exemplo, está desde 50 e pouco. Perfeito, Bruno, perfeito. Vai invadir Taiwan? Não vai. E eles são muito pragmáticos, estão ali, não invadem, ficam na D. Eles estão querendo fortalecer a economia, fortalecer outros aspectos para depois... Estão querendo melhorar relações no mundo, né? Isso daí. Isso. Até porque a As visão que relações se tem econômicas. é uma visão muito ruim da China, muito porque o que chega para a gente é uma visão ocidental. Sim, exato. E aí o que chega da China pra gente sempre é uma questão, A às vezes, mesma ruim. ótica que a gente está tendo da guerra aqui Exatamente. é o que a gente vê da China. Então são perfeito. perspectivas totalmente diferentes do que se vê de lá para cá, Sim. né? Entre eles, na verdade. Então a gente tem que ter um pouco de habilidade para ter raciocínios justamente por essa questão. A gente às vezes fala e às vezes está sendo injusto nas nossas colocações porque a visão é nossa, a visão é Ocidente. Então é muito complexa a situação, é muito delicada. Agora, na perspectiva do presidente ucraniano, você não acha que a declaração, vocês, né, não acham que a declaração que ele deu quando os Estados Unidos ofereceu abrigo para os refugiados, ele falou assim, eu não quero fugir, eu quero armas. Se quer me ajudar, me dê armas. Eu acho que você não virou a chave do presidente americano em querer ajudar com armamento, porque até então era só sanção, né? Mas isso era no começo. Agora, talvez... tenha dado uma espetada. Pô, como é que é? Eu sou da OTAN, você não vai me ajudar? Né? O problema é que ele não é parte da OTAN. Não é parte da OTAN, mas é endossado, né? Tá fazendo aquele Ele foi influenciado. afastamento da Rússia. E aí, pô, praticamente não assinado, mas praticamente está fazendo parte, né? Porque estão todos os países querendo ajudar. Sim, e as né? sanções são para isso. Exatamente. O Putin fala isso, as sanções é uma declaração de guerra. Sim. Ele acha isso, que as sanções dos outros países são declarações de guerra contra a Rússia.
Mas ele também... É uma coisa que eu falo até para os meus alunos, não sei se os Josias falam comigo, existe uma teoria que uma bomba atômica... Você ter uma bomba atômica é um mecanismo de defesa também. Porque você não tem uma bomba atômica só para atacar. Eu não vou atacar um país que tem uma bomba atômica, senão ele vai atacar em mim, vai jogar em mim também. Então você tem um mecanismo de defesa. Então os países que têm bomba atômica, além de serem fortes, eles também acabam evitando um ataque do inimigo. A Rússia é um país que tem mais ogivas nucleares do planeta. Então, todas voltadas para a gente aprender para a Europa, tá bom? Essa colocação que o Bruno falou, todas as ogivas nucleares estão voltadas para a Europa. Porque a Rússia ficou com o maior arsenal nuclear da antiga União Soviética. Gente, para a gente ter uma noção, desde 1991, tá bom? Preste bem atenção nisso. Todas as ogivas nucleares estão sobre o guarda-sol, o guarda-chuva da Rússia apontada para a Europa, tá bom? E aí é muita bomba atômica, é muito arsenal Vem cá, nuclear. Josias, agora... Vocês não têm noção. Vocês acreditam que ele possa... Eu acredito que não. Corajosamente, Eu, particularmente. ele pode até ter, porque ele é um ex-agente da KGB, né? E é um cara inteligentíssimo, Sim. estrategicamente militar. Isso Ele cercou a Ucrânia, norte, sul, leste, oeste, e principalmente o leste da Ucrânia, né? Onde passa o gasoduto para a Europa, ele cercou justamente Mas ele não o leste esperava da dessa Ucrânia. resistência da Ucrânia, né? É isso, foi mesmo. Então, muito mas bem aí, colocado. de novo, vai numa ideia de narrativa. Ele não esperava essa resistência ou ele não está usando todas as suas forças? São dois pontos que, na visão que chega da mídia ocidental, existe uma resistência grande. E óbvio que existe essa resistência. Mas até que ponto essa resistência... Os caras têm praticamente 9 vezes o poder militar dos ucranianos. A hora que eles... É massacre. Agora, a hora que eles quiserem massacre. Me digam uma coisa. Primeiro, são duas perguntas. Josias, a que nível uma bomba, talvez a mais poderosa que ele tenha, pode atingir uma cidade? Aqui o que pode acontecer numa cidade? Por exemplo. A primeira coisa é destruição em massa. Vamos fazer uma Nada comparação? esquece prédio, destruir em massa. Sim. Destruição em massa, população. Agora, em que raio pode... Vamos, Dizimar a população. vamos fazer um comparativo aqui do tamanho do Rio de Janeiro. Certo. Uma bomba atômica da Rússia atingiria quantos Rio de Janeiro? Ó, cara, eu vou te falar melhor ainda. Ela atravessaria a Polônia, Letônia, Estônia e Lituânia, né? E daria aí mais ou menos 8 Rio de Janeiro. 8 Rio de Janeiro. Se a bomba atravessar a Polônia, ela vai pegar Letônia, Estônia, Lituânia, os países bálticos e mais ainda... E isso Moldávia. atingindo humanos. É isso. Sim. Mais ou menos aí de 2 a 5 milhões de pessoas. Mas não pegaria ele também? Distribuição em massa. Mas aí ele... Não pegaria a Rússia também? Mas aí ele iria atacar. Se ele jogasse, ele já iria calcular tudo O isso, cálculo né? de raio. Por isso que a estratégia é o leste da Ucrânia. Mas eu não acredito que É ele onde faça passa isso, o não. duto É um para a Europa. distante também para ele Isso. de atingir a própria nação. A questão, achei muito legal quando vocês colocaram a questão do tiro no pé. Eu acho que ele está sendo meticuloso exatamente numa forma de militarismo. Militarismo mesmo. Tudo que ele aprendeu. Né? Mas então, aquela cena, né? E não foi montada aquela cena do comboio de não sei quantos quilômetros de 64 tanques. quilômetros. 64 quilômetros de tanques e viaturas militares da Rússia. Mas de fronteira, né? Não, Esquece- lá já dentro Já estava dentro da Ucrânia, já. Ucrânia. Isso que eu estou falando. Todo leste, mundo ele parado. entrou no leste da Não, então, Ucrânia. mas eu digo o seguinte: Fronteira. todo mundo Ninguém entra, parado ninguém sai. ali, e aí veio o ataque ucraniano e pegou parte daquele comboio. Ali. A metade do comboio. Isso não foi um erro estratégico, onde tem um comboio parado ali, é um alvo fixo Então, ali? eu joguei até isso para os alunos. 2013, 2014 já começa esse problema. Isso aí. Com a anexação da Crimeia, com essas repúblicas 2014, separatistas. agosto de Luhansk, 2014. Isso, Luhansk e Crimeia. Donetsk se rebelando, criando Donetsk, esses grupos separatistas minorias pró-Rússias. A Crimeia que ele anexa depois desses grupos separatistas também tomarem. Isso aí. Ele isso está há mesmo. 8 anos pensando nisso daí. Tanto é que a maior reserva de dinheiro que existe hoje de um país é o russo. Em dólar, em euro, em moeda chinesa. E o cara ruble. fez uma poupança tremenda, que ele sabia das sanções que iam vir. E aí, Vendendo dólares. Vendendo, e é isso daí. E aí até, depois a gente pode entrar até nesse ponto aí dos dólares. Mas o cara está 8 anos planejando isso.
E aí, esse comboio, tem uma notícia que saiu até na Estrategicamente, 8 Globo.com, na anos. UOL, em tudo isso, que o comboio parou porque tem pneus de má qualidade e falta de combustível. É como se o cara tivesse 8 anos planejando uma guerra e o comboio parou de 64 quilômetros, que é quase a Avenida Brasil toda, mais ponte, que tem pneu careca do caminhão. Acho que foi de propósito? Não, eu acho que tipo, é uma notícia que chega pra tirar A força. Tipo assim, olha só como os russos são. Aí que tá. A questão é, se é verdade ou O não é? que vocês acreditam Se um- da mídia nisso? Então, será que o caminhão, por exemplo, se o caminhão tá com o pneu careca ou pneu furado, Não vai segue pra o guerra. comboio e ele fica ou não vai pra guerra. Não vai pra guerra. Então Mas eu não foi uma acredito. estratégia errada, Perfeito. é isso que eu digo. Não vai Aquele pra comboio guerra, legal. parado ali. Então, mas aí tá, Dias. então, o comboio A ficou logística parado não dias foi ou não? bem feita. A logística da Rússia, que fique bem claro assim, dentro do que a gente entende, ela não foi muito bem feita. Ela foi... A posição da Rússia foi estratégia militar, estrategicamente. O leste da Ucrânia. É o que as pessoas não entendem. Por que você está batendo no leste? Porque é onde passa o duto que abastece a Europa. Tá bom? O duto de gás natural. Sem esse duto de gás natural, a Europa não sobrevive. O que, é que a Alemanha falou? Não vai passar e não passou, cara. A Alemanha não vai mais, acabou. A Alemanha parou a operação. Então não funciona mais. Então, a estratégia é justamente essa. O leste da Ucrânia, na fronteira com a Rússia. Porque do outro lado fica quem? A Europa Ocidental. E outra Não tem justificativa como, dele, cara. até em cima disso daí, Pode que falar, quase Bruno. 50% da população de Luhansk, de Donetsk, fala russo. E o Zelensky, quando assume o poder, depois, não só o Zelensky, mas É, depois de isso mesmo. 2014, ele proíbe a língua russa. Isso mesmo. Então ele alega o seguinte, o Putin, o cara tá proibindo os caras de falarem russo e eles são russos, pô. Então eu preciso tomar uma iniciativa para proteger essa população. Então eu vou invadir, eu vou apoiar esses grupos separatistas que eu tenho que proteger. Ele não fala nem esse invadir, povo né? russo que tá Anexar, ali. né? Na verdade, a primeira fala dele foi: vou levar uma missão de paz, isso aí. a esse leste da Ucrânia, porque eu vou defender. E aí eu vou defender esse povo russo que está ali. Então, ele fala que o Zelensky está mandando matar os russos através do batalhão Azov, que é nazista. Então, ele alega tudo isso. Ele tem a justificativa dele. É óbvio que uma justificativa para uma guerra nunca é válida, mas é o discurso que ele usa na mídia dele, na Sputnik, na mídia estatal russa. É que não chega isso pra gente. Mas a justificativa... Tu acredita que ele foi um blefe maior, mais blefe do que tentativa de guerra mesmo? Pô, Foi mais imposição eu tava até, por causa das forças que ele tem. Eu acho... E aí iam ceder e não cederam. E aí ele isso, precisou. eu estava até conversando isso ontem, estava em casa com minha filha, a gente trocando ideia, a gente viu uma reportagem do Globo. É muito interessante até que ponto ele pensa na força militar que ele tem. Isso é um questionamento que eu acho muito legal que vocês estão colocando, da visão ocidental. Isso, a gente para pensar, até que ponto ele acredita, eu tenho uns questionamentos, né, meus mesmo, de cidadão e professor, até que ponto ele acredita na força militar que ele tem. Porque a logística militar não permitiu, né, a Rússia acabar com a Ucrânia. Esse é um questionamento muito grande. E tem uma coisa muito interessante. 67% da população ucraniana, né, foi à luta contra A Rússia. né, a invasão. Ele não chama de invasão, né? É Operação Militar de Paz. Não é Ele isso? usou isso. É isso. Então, esse questionamento é muito interessante. Até que ponto essa logística militar, que ele acredita que tenha construído, quando o Bruno colocou, há 8 anos, né, esse comboio aí e tal, até que ponto? E eu acho que ele não acreditava que a Ucrânia e a população ucraniana Ia se unir, né? legítima, nativa, a questão do nacionalismo. Eu sou ucraniano, vou brigar contra a Rússia. Até que ponto? 67% da população apoiar o presidente. Posso Muito falar a maior interessante. besteira aqui, né? Não, Mas não, ele. estamos conversando. Eu acho que na cabeça dele também deve ter passado o seguinte, porque o presidente da Ucrânia, ele era um ator, né? Ele era um Isso, comediante. isso, E aí ele pode ter comediante. passado assim, pô, o cara era ator, comediante, esse cara não vai aguentar a pressão. Exatamente Eu isso. vou meter ali alguma coisinha, Isso mesmo. esse vai abrir e a gente toma. Só que Perfeito. ele não esperava realmente o cara aguentar a pressão É. e a população se unir, né, e ficar. E o Tanto mais que importante, os jovens de 18, né, até 18 a 60, anos. E muita não coisa pode muito sair do legal, país. Muito legal o que o Talarico colocou, uma questão muito interessante do nacionalismo, cara. É a questão da nacionalidade. Entendeu? E olha só, vou defender meu país. Foi isso. E o cara, pouca gente sabe. O presidente não foi para lugar nenhum. O
cara está na Ucrânia. Isso aí. Está escondido em vários lugares. O cara está na Ucrânia, só que o cara não saiu de Kiev. E isso para o povo foi uma questão de nacionalismo. É que as pessoas não entendem. Nacionalidade e nacionalismo. O cara assim, pô, o cara ama o nosso país. Então, isso para a população, 67% da população, dizer, pô, estamos contigo, cara. Vamos pegar a arma. Os caras fizeram coquetel molotov de vodka, gente. Olha que tecnologia com pólvora. Isso, o e pessoal até ex-militares falou na com época 60 anos, 70. Lembrando da época da guerra do Vietnã, né? Falaram os Vietcongs aí voltando. Isso tal. mesmo, isso muito bem Na colocado. Segunda Guerra, eles fizeram uma defesa bem parecida também contra os nazistas. Agora, Bruno e Josias, e o Brasil nisso tudo? Posso? Vai. Por exemplo, o exemplo até do Brasil nisso daí, o Bolsonaro estava lá uma semana antes da guerra acontecer, falando com o Putin. O Brasil entra economicamente debilitado na história. Né? Na verdade, assim, eu creio que o Bolsonaro estava lá com o Putin exatamente para manter essa produção de fertilizantes para cá. Era o que nós estávamos falando. Sim. Eu não acredito que a guerra vai durar muito devido a essa economia globalizada que nós temos hoje. Por quê? A Rússia é o maior produtor de fertilizantes do mundo. O Brasil é um dos maiores compradores russos. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do planeta. E para o Brasil produzir isso, ele vai precisar desses fertilizantes russos. Se não chega o fertilizante aqui, o Brasil não produz. Se o Brasil não produz, o mundo todo começa a ter uma escassez de alimentos. Então, assim... até a China. Até a China. E aí a gente pode... Mas a galera, tu acha que essa galera tem essa visão? Que, galera, eles, com isso? Esses grandes líderes? Então, isso que eu ia falar agora. Pode até soar meio estranho, mas assim, enquanto estiver morrendo negro e pobre na África e na Ásia, tudo bem para essa galera. Mas enquanto morrer o lourinho de olho azul do leste europeu da Europa, aí eles vão começar a se preocupar. Porque quando começar a faltar alimento para essa galera na Europa, e aí sim essa visão vai começar a ser modificada. Então, assim, se a guerra durar bastante tempo, nós podemos ter, sim, uma crise de alimentícia em diversos locais do mundo, porque a economia hoje é muito globalizada. Olha o petróleo, olha o pão como já está aumentando, olha as coisas como já estão aumentando aqui. Então, o mundo todo vai começar a ser assim também. Se a gente parar para analisar direitinho, vai faltar em pouco tempo, né? Porque morre todo dia tendo alimento. Sim, né? sim. E vai chegar isso lá... já mostra que a distribuição é completamente desigual. É totalmente desigual. E isso é um acontecimento diário, né? Com a guerra, o mundo já não está mais preparado para isso, né? Mostramos que não está preparado nem para a pandemia, né? Nem para pandemias, e agora para a guerra, muito menos. Logo, ainda em pandemia, né? Porque a Organização Mundial não tirou, não rebaixou pandemia para epidemia, enfim. Ainda estamos nessa condição. Vai faltar pouco para o alimento, porque já estamos numa crise de 2 anos de pandemia, de produção. E a Rússia é uma das maiores produtoras de grãos do mundo também. A África precisa muito dos grãos russos. Agora eu tenho uma visão. O produto é trigo e centeio, tá bom? Então, cereais. Eu tenho uma visão, eu não sei se a minha visão é correta, e aí vocês podem analisar aí, vocês que são especialistas, que é o seguinte: isso não é o povo brasileiro, né? Isso é do ser humano. O ser humano tem muito aquela questão de ele se acostumar com as coisas, né? Então a pandemia, por exemplo, quando o jeitinho brasileiro, né? Não, eu digo se acostumar mesmo com, por exemplo, a pandemia quando veio foi um desespero. Mas hoje a gente está na pandemia, nem esquenta mais, não fala, porque se acostumou a conviver com isso daí. A gente tinha lá a guerra, tem até hoje, guerras acontecendo no Oriente Médio, que no início... Tem guerra acontecendo na Somália e no Iêmen hoje também. E que no início que essas guerras aconteceram, a imprensa toda, todo mundo olhando, guerra do Golfo, aquele negócio todo. Só que aquilo caiu na mesma. E a guerra acontece até hoje lá e ninguém mais fala nada. Palestina, Israel, Serra Leoa Palestina. está 38 anos. E isso aí. Síria. Subnutrição e guerra civil. E a minha preocupação é a seguinte: será que se demorar um pouco mais, essa guerra da Rússia e Ucrânia também não vai cair na mesmice, tipo, do normalismo do povo? E aí entra a economia global não vai permitir. Entra o mundo globalizado não vai permitir. Da informação. É isso. O mundo global não vai permitir. A economia global, a economia globalizada de livre mercado, ela não vai permitir. Principalmente as multinacionais, as empresas estrangeiras. Por quê? Porque são investimentos que ele precisa de capital, tá bom? E além de capital, ele precisa investir esse capital para ele ter a maior palavra do capitalismo, que é o lucro. Quer ver um exemplo, gente? Pode falar, Bruno. Não, desculpa, Josias. Não tem problema, não. A Europa não estava mais aceitando refugiados vindo da Síria, dessas guerras que estão acontecendo, como vocês pontuaram.
mas agora receberam 3 milhões de ucranianos. Ou seja, não estavam preparados ou não queriam? E aí você já tem. A gente até aí tem nós resposta, acabamos precisa de falar, falar, o né? Rafael Entende? e o Bruno, né? Eles colocaram. É uma questão o quê? Questão de Europa, cara. Vou abraçar meus cidadãos europeus. Como a guerra não aparece, entendeu? não aparece a guerra Vai da ser Síria pra gente cidadão. todo dia, dessas tragédias que acontecem lá, mas tá aparecendo da Ucrânia. E Isso. nós sentimos, e de fato temos que sentir. Perfeito. Mas nós não, vamos dizer, somos empáticos porque a mídia não acaba paginando isso pra gente. Exatamente. Aí é que está essa pergunta que eu fiz anteriormente. O papel da mídia nisso tudo? Às vezes a mídia direciona a gente a querer entender de uma forma que eles precisam vender informação. Eu acho isso muito importante, a gente também buscar outros mecanismos de informação, porque a gente às vezes está engessado num veículo de informação. Sim, Isso é sim. muito culpa da fake news, é nossa. Sim, também. Mas a rede não é global, Rafa? Falou só. Se a rede é global, ela é mundial, ela tem o quê? A informação. E essa informação está associada a telecomunicações. Então, o que acontece? Essa informação é uma informação de infovia, uma informação de internet. Aí cabe, dentro do que nós falamos aqui, a cultura ocidental, né, cara? Isso. Se você não filtrar, não vai ter como. Se você ver a imagem e não interpretar, não vai ter como. Aí é o grande questionamento do teu posicionamento. Não posicionamento de pessoa. Caramba, há uma guerra em curso no mundo e essa guerra aumentou o quê? O pãozinho, cara. Que era 40 centavos, o pãozinho está 60 centavos. Né? E essa guerra que aumentou a pizza, que era R$ 39,90, está R$ 49,90. Aí as pessoas não têm essa noção. Por exemplo, eu não sei se as pessoas, no Brasil, vocês colocaram aí, os produtores de frango não sabem o que fazer, cara. Porque 35% do produto deles vem de fora. 35% é para alimentar um frango. E aí, se não acabar em até 30, os caras, a partir de 1º de abril, vai repassar todo o preço para o consumidor. Não vai ter mais frango a 14 conto. O material para fazer o copo do Isso. petróleo. Isso. Sim, Esse aí. é o combustível que a gente vai estar mais sofrendo, né? Descartáveis, Tudo isso, pô. descartáveis. Isso aí, Sim. isso mesmo. Então, assim, Sobre essa questão do combustível, eu sou meio contra, porque aí vai em outro debate, a gente pode criar outro podcast. Sim, isso. não, porque aí você tem a Aí, questão da é, Petrobras, é. a política de Mundial, política aí de preço começa da a entrar no Petrobras. Brasil. Não, eu não digo nem isso, porque Não, nós somos isso. os maiores produtores de cana-de-açúcar e a gente poderia estar produzindo um álcool aí, que é legitimamente brasileiro, e não conseguimos. Mas aí só tudo do bem. petróleo, bem rapidinho, o Brasil é um dos maiores exportadores, o Brasil autossuficiente que falam, mas o Brasil produz um petróleo, vamos dizer assim, grosso, que não refina. né? Então o Brasil envia para fora Pra um refinar. petróleo para refinar e acaba volta. comprando outro mais fácil de refinar que refina aqui na refinaria. Então, assim, o Brasil tem um petróleo, uma produção de petróleo difícil de refinar. Como não consegue refinar nas refinarias que tem, envia ela para fora. Aí compra o petróleo que consegue refinar aqui. Ou seja, o problema é que a gente precisa mudar as refinarias. Mas, Ou e aí, produzir cana-de-açúcar, não que a gente é o maior produtor, ou botar o combustível de álcool, né? Mas tudo bem. mas aí você tem uma questão de acionista de Petrobras. É, você aí tem, é outras coisas. Aí vai gerar um problema Pra maior. gente pensar, a questão toda da Ucrânia e Europa, Estados Unidos, se chama OTAN. Para mim, isso Então, ninguém tira da minha eu já cabeça ouvi isso. falar que isso tudo que vocês comentaram aqui sobre a guerra, que na realidade nada mais é do que uma grande desculpa do presidente russo, né, de Putin. Mas o verdadeiro motivo foi o seguinte: porque a Ucrânia estava com um pé dentro da OTAN. Sim. E ele não queria. Então, assim, mas para ele não alegar isso, ele alegou uma série de outras coisas. E aí aquilo, quando a gente fala em disputa de narrativa... Porque a OTAN ali dentro está virada apontando os mísseis direto isso, para a é isso Rússia. daí. Com certeza, Talarico, mas está mesmo, com certeza. E quando nós Se ele falamos... pisar em falso, eu acredito que a OTAN vai explodir. Eu acredito. Militarmente, E quando a gente- estrategicamente, economicamente, a Rússia já acabou. Quando a gente fala em disputa de narrativa, se eu fosse escutar só o lado russo, nós também estaríamos errados. Né? Então, assim, é para deixar Perfeito. claro isso daí. Por isso que nós temos que ouvir os dois. Qual foi a grande confusão? Em 2013 para 2014, o presidente Yanukovych, que era o presidente da Ucrânia, ele estava prestes a assinar um acordo com a União Europeia. E quem entra para a União Europeia, logo depois entra para a OTAN. O Putin vai lá e pressiona ele. Né? Porque, ó, vocês são dependentes do nosso gás. Ó,
dá para trás. Aí o cara foi e recua. Não vou entrar para a OTAN. Quando ele fala que não vai entrar para a OTAN, começa a pressão da mídia ocidental em falar assim, a Ucrânia vai ser um país muito melhor se aliar à União Europeia. Aí começam os protestos, o Euromaidan lá de 2013, 14, que os nacionalistas vão para a rua para tirar o presidente. E aí ponto. Tem senador americano indo para a rua na Ucrânia protestar para tirar o presidente. Para você ver a influência que os Estados Unidos têm nesse ponto. São 2 senadores americanos que eles postavam vídeos lá, junto com a população, protestando para tirar o presidente. Perfeito. Aí tira o presidente. Quando tiram o presidente, o que o Putin alega? Os caras deram um golpe. Os caras deram um golpe de Estado, tiraram o presidente eleito democraticamente, então eu vou tomar a Crimeia para mim. Aí quando toma a Crimeia, e aí essas regiões separatistas de Luhansk e Donetsk ficam com esses movimentos separatistas. Então é a justificativa que ele alega. Só que a União Europeia agora deu pra trás, né? E aí, aqui lembra que eu tinha falado? Você incentiva um conflito, aí depois dá a arma na mão do cara e sai o americano e recua. Então deixou quem tá sofrendo com isso? É o povo ucraniano, pô, que tá morrendo agora lá. Na realidade, o povo ucraniano e o povo russo, que também vai passar fome, né? Que aí você tem, não digo passar fome, mas vai A China sofrer vai com essas ajudar ali, sanções, né? Mas sim. tanto que eles mudaram todos os cartões de crédito, Eles a estão moeda agora tá com tudo com a aliança, China, tá tudo empresa chinesa. E detalhe, né? isso é um ponto. Em 2014, os caras já fizeram a sanção à Rússia. A Europa já fez a sanção à Rússia. E sabe quem recuou? Os europeus, que sabiam que não podia ficar sem a economia russa, sem o gás russo, sem os alimentos russos. Então, eles sancionaram os russos e depois eles deram para trás. Vamos ver até que ponto também eles vão peitar essas sanções à Rússia, que eles sabem que precisam deles também. Vocês acreditam que essa sanção será temporária? Eu acredito que sim. Eu não posso me... Eu acho que ela dura. Eu acho que ela até a que haja guerra. uma posição de paz, né? Exatamente. Se Até não a tiver guerra uma durar. posição de Isso. paz, E aí, Acabou a como? guerra, acabou a sanção. A economia Acho que é isso. interna E da aí depois Rússia, eles ela podem bater tá... mais um pouquinho só para mostrar para o mundo que tá colocando. É isso mesmo. Agora- Mas a americana parece que vai durar. Mas a economia interna está E desequilibrada. aí, por exemplo, em dezembro do ano passado, o Biden já fala pro Joe Biden já. Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro alemão, que não ia deixar o duto de gás da Rússia para a Alemanha funcionar. Ele falou, eu não quero deixar isso funcionar. Agora ele foi proibido. Primeira coisa que aconteceu agora. A Alemanha Gente, não o cara permitiu. abre a torneira, sai gás do outro lado da Europa, pô. Da Europa. O cara proibiu. E aí quem quer Isso vender o mesmo. gás para a Alemanha agora? Os Estados Unidos. Então você tem Agora- uma questão econômica muito Viaduto, né? forte aí Viaduto. também. Agora- Alto mar, pelo mar. É. E eles querem fazer isso depois, mas agora eles estão pensando em enviar por navio. É uma isso guerra mesmo. fora míssil, né? E aí é uma guerra que nós não estamos vendo, pô. Isso aí. Que tá acontecendo nos bastidores, mas que a gente não tem noção. Que essa é a verdadeira guerra. Que pode ser a verdadeira Isso, guerra. É. Isso. Agora é o seguinte, tem muita gente que diz aí, eu queria saber a opinião de vocês, que é o seguinte, que se o presidente dos Estados Unidos fosse o que saiu agora, Trump. o Trump, muita coisa seria diferente. Vocês acreditam que a terceira guerra Não. Ele, ao Ele não é- contrário, eu acho ele que não ele entraria, tava, não tinha esse ele peito, tava não. antes, Ele é por, pra Putin. por, ele não por tinha informações e vídeos, eu achava que ele respeitava muito aquele lado lá. Não, E aí ele não Sim, entrava em sim. conflito com a Não, ele Rússia. tinha medo, ele tinha medo da Tinha medo. da Rússia. Gente, É um medo, respeito, Tem a mais gente não politicamente- fazia. ogivas nucleares. Geopoliticamente, ele não... Pouca gente não... Essa é uma questão militar estratégica. Geopoliticamente, ele não se metia com a Rússia, mas brigava com a China. Tudo por causa dos produtos da China. Sim. Né? Por causa de quê? Do mercado interno americano. Pô, cara, eu tô vendendo meu CD por $10. Você vem aqui me vender por $3? Aí a briga dele era essa. A briga dele era a balança comercial contra a China. Superávit. E até o iPhone Durante tem 4 peças anos que ele chinesas ficou- produzidas na China. A maioria. Durante 4 Né? anos, Então, durante como a 4 China é anos forte que ele nesse ficou no processo. poder, caraca, ele só brigou com a China. Por mais ninguém, cara. A O Apple software, tirou ele até é o louco, carregador da ele é caixa. louco, mas não é pra louco. gente aprender o software, Ele é e era louco, agora mas não é tudo da Índia. E a China, não, eu vou comprar na Índia. Ele comprou na Índia, que é uma O produtora 5G, de softwares do A mundo. questão do 5G, que o 5G, a tecnologia vai vir de onde? Da China ou vai vir dos Estados Unidos? Ninguém você sabe, tem uma é. discussão até Ninguém hoje, aqui sabe. no Brasil sobre isso, de onde vai vir. Então, assim, é uma Então, questão essa questão diplomática também muito geopolítica importante mesmo, que às vezes nós não percebemos. Nós só percebemos as ações do quê? Tiro, bomba, guerra. Mas não vê as questões que estão por trás. Porque, assim, gente, eu posso estar enganado, mas assim, o senso comum é muito fácil. Estudar demanda tempo, demanda trabalho. É muito fácil eu ouvir na Globo News, em qualquer outro lugar, uma mensagem que me faz entender, eu falar, pô, é isso. É Mas isso você aí, se aprofundar no isso aí. assunto demanda tempo, demanda suor, demanda trabalho, demanda leitura. E a gente, às vezes, nem tem tempo para isso.
Então é fácil eu entender o que o senso comum fala e eu não me aprofundo na situação. E apoia. E pega carona e aí acaba a mídia apoiando vem errado. metendo por exemplo, 100% das vezes nesse visão- processo. Todo dia batendo em cima, aquilo se torna uma verdade. Eu estava até falando ontem com minha filha riu muito. O grande questionamento que eu tenho da guerra da Ucrânia é uma coisa muito louca, muito assim, bem geográfica. Geográfica mesmo. Força militar, não sai isso da minha cabeça, as indústrias militares, as indústrias bélicas, russa, né, europeia, americana, e a questão do nacionalismo. E a questão do nacionalismo não é. Eu ia jogar uma pergunta para pra etnia, e etnia é território. Eu também vou jogar uma pergunta, que é o seguinte. E o que falar dessa guerra tecnológica que está acontecendo, dos hackers, né? Por que eu vou fazer essa pergunta? Porque aí você domina o assunto, né? Não é nem só por causa disso, mas porque, assim, eu acho que isso não é de uma hora para outra, dessa guerra tecnológica, tudo junto, né? Porque, para quem não sabe, a Rússia, até então, ela tem, eu não digo prisioneiro, porque ele não é prisioneiro, mas ele pediu asilo político lá na época. Exilado político, né? Um exilado político dos Estados Unidos, que foi o Edward Snowden, né? Não sei quem lembra de Edward Snowden. Na época, nosso presidente aqui do Brasil era até a Dilma. Ele que foi o cara responsável por botar a boca no mundo para falar muitos dados americanos, para todo o mundo de quanto os Estados Unidos ultrapassou Espionava, né? e espionava ali os e-mails dos presidentes da Espanha, da Alemanha, do Brasil. Sim. E isso veio à tona. Ele foi condenado como traidor da nação, saiu dos Estados Unidos, pediu asilo à Rússia e mora na Rússia. E aí eu vou chegar um ponto pra você. Olha os americanos que defendem a liberdade e aprisionando o cara que entregou os dados. Então, quando é do outro lado, é uma história. Do lado deles é uma outra história. E essa é a visão da cultura ocidental. Até que ponto você vai ter que extrair para ler, para pensar e ter a sua própria opinião? Esse é o grande questionamento. Professor José, eu tenho essa visão. A minha é a força militar e nacionalismo, que passa pela etnia, que é o território. Sabe de quem os americanos vão comprar petróleo agora? Da Venezuela. É. Eles ficaram sancionando Deus e o mundo, todo mundo, ninguém podia comprar para tirar o Maduro de lá, não conseguiram. Eles proclamaram um presidente lá, o Agora Guaidó. vai comprar da E Venezuela. agora vai comprar da Venezuela. E o povo aqui que era a favor dos Estados Unidos e contra a Venezuela, o que vai falar? E aí, olha o discurso, e aquilo, não é Olha a, novamente. olha a cultura ocidental. Olha Não a é cultura que o Rafael está Exatamente. batendo. É a cultura ocidental, cara. Que se você não extrair o conhecimento, não vai ter como, cara. E aí Não aquele tem. ponto não é defender o Maduro, não é defender o Putin, é defender uma visão diferente. O questionamento Isso da aí. situação. O problema é que quando nós falamos hoje, nós temos essa política do cancelamento muito grande. Então nós estamos comentando aqui. Mas tá defendendo o Putin, tá defendendo o Não. Maduro. Não. É que não tem bonzinho na história. Os americanos agora vão lá na Venezuela É pra que nem, comprar. uma história que eu estava conversando contigo uma vez, eu não sei se você vai lembrar, sobre o lado da história, a gente tá falando de filme, né? E aí a Guerra gente. Fria é isso, pô. Aí a gente tem os filmes todos americanos, né? Então a gente vê um filme, por exemplo, do Vietnã, que os Estados Rock 4, Unidos Rock 4 massacra o O Vietnã. último Rock. Mas na realidade foi outro Rock Gente, 4 contra o russo, não é O isso? russo não fala, o que é o Rambo, Dolph Lundgren. Rambo. Ou não, o Rock 4, que é Que é o Rock contra o Balboa, russo, que o Stallone, Balboa vai lutar lá em Moscou. 2 metros maior que ele, Sim, vai lutar sim. em Moscou, ele Isso. não fala. Então você tem tudo. Gente, quem viu aquele filme, quem era mais adolescente, odiava o Dolph Lundgren, que era o Drago. Não, é isso aí. odiava. E aí. E ele você foi já feito cria- em laboratório, não é isso? Ele tomava anabolizante. É. Então você já cria uma narrativa na tua cabeça que ele é o mal e eu sou o bom. Ele é o vilão e eu sou o bonzinho. É isso aí. E essa narrativa que a galera tenta colocar na guerra até hoje. Isso. Sempre um lado. Isso vem através do cinema muito tempo. Aí quando você Cultura, acaba né? com a Guerra Fria, você Cultura. pega os muçulmanos. Isso Invasão mesmo. ao mundo islâmico. Aí agora nos últimos filmes você pega Invasão à Casa Branca, que tem 2 filmes. Eu só já lá, vi isso que aí. são norte-coreanos, que são chineses. Então você cria uma narrativa contra o outro lado. Não, o próprio aquele filme Pearl Harbor, né? Tem um lado, eu vi os dois lados. Tem um Como é o nome? Como é o nome? Pearl Harbor. Teu inglês Pearl Harbor. E aí o filme tem dois lados. Eu não sei quem já viu. Tem um lado americano e tem um lado japonês. Eu nunca vi o lado O japonês. lado americano é tipo assim, os Estados Unidos acabando com o Japão. E do lado japonês é o Japão acabando com os Estados Eu faço um exercício de raciocínio aqui. E Quantos é filmes... patriotismo, né? O japonês foi patriotismo e nacionalismo, né? Os caras se mataram,
Os kamikazes. Kamikazes. Kamikaze. Quantos filmes vocês já viram de filmes de guerra que contam a história do lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki? Nenhum. Eles vão contar aquilo que eles fizeram Nunca de tem errado? não Mas quantos tem, filmes não vocês tem já isso viram aí. do ataque de Pearl Harbor, campo de concentração nazista? Eles Ó, contam aquilo que eles sofrem, não aquilo que eles fazem. E vou E é isso além. que tá no nosso imaginário. E vou além. Tem um filme aí, eu não lembro o nome direito, não sei se é Estrela do Amanhã, mas você que está nos ouvindo aí depois busca esse filme. Eu sempre falo desse filme. Que ele conta a história da época da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética brigando para chegar à Lua. E na NASA... Como Estrela na Terra, que são as mulheres na NASA. Isso. Muito bom, por sinal. A NASA tem as mulheres lá, que são as mulheres... Como estrelas na como- Terra, se é não me ou engano. Estrela da Manhã, não é não? Não sei. Como É na estrela Terra, alguma alguma coisa. coisa assim. E aí a NASA tem umas mulheres que são chamadas de computadores da NASA, essas mulheres. São mulheres negras que elas vivem escondidas no prédio da NASA e elas nem são banheiro. todas inteligentes, não tem nem banheiro para elas Feminino. irem, elas têm que ir banheiro fora do prédio da NASA, porque elas são excluídas, mas são as mulheres chamadas de computadores da NASA, porque elas que faziam o cálculo de engenharia para o foguete chegar lá na Lua. E aí a NASA chegou o momento que decidiu mandar elas embora porque a NASA comprou o primeiro computador, que foi o MyFrame, aqueles computadores gigantescos, né? Só que a NASA tinha um grande problema, ninguém sabia operar o computador. E quem foi operar o computador? Essas mulheres negras. Essas mulheres negras operaram o computador. Uma dessas mulheres foi pedir permissão ao presidente dos Estados Unidos para poder fazer uma faculdade de engenharia. E uma outra, o piloto falou para ela, falou o seguinte para todo mundo: eu só vou se o cálculo for dessa mulher. E era a mulher negra, um dos computadores. E segundo, os Estados Unidos chegou à Lua por causa do cálculo dessa mulher, que ela que fez o cálculo. Filmaço. E isso não é contado a história. Agora, Estrelas Além do tempo. Eu sabia que... Então, pessoal, ó, Estrelas Além do Tempo. ô Bruno, eu queria que você também dissesse o livro que você falou lá atrás. É de da uma Chimamanda, autora. O Perigo de uma História Única. Você lê o livro em 20 minutinhos. O Perigo, Perigo de uma História Única. bota na descrição também, Luan. Pra galera querer, que quiser acompanhar aí. Tem um videozinho que é uma palestra que ela dá sobre esse tema. É um livrozinho fininho que você lê em 15, 20 minutos. Depois só letra pra ele. Depois aí o Luan, ele tem um problema. Ele não vai saber o nome da autora, mas bota aí, vai estar na Então, descrição pra você. Josias, Rafa, a gente está chegando no nosso fim. Perfeito. Eu queria, antes da gente E finalizar... bota o nome no livro aí também, ó. Capitalismo Alone. Alone em inglês, tá? Não, depois tu escreve pra ele. Capitalismo que ele Alone. Vai estar na descrição também. Ele conta toda a história do capitalismo mundial a partir do século Posso XX. jogar uma perguntinha pra você, só pra gente pensar Pode. rapidinho? Todas essas sanções estão acontecendo contra os russos agora porque eles invadiram. Correto. Os Estados Unidos invadiram Iraque, Afeganistão, Qual a Síria. sanção que E quais aconteceu? sanções que eles receberam? Nenhuma. Acho que o microfone dele tá acabando aqui a pilha. Luan, tá ouvindo ele bem aí? Tá? Ali ele sempre Vai, ouve vai. bem, né? Tá? Continua, vai. Então, assim, fala aí. quais Vamos. sanções eles receberam? Por exemplo, os russos foram proibidos agora. Eu não estou nem falando que esteja errado, é só para a gente fazer a comparação. Não podem disputar a Copa do Mundo, não vão poder disputar um monte de coisa. Foram como a banidas as sociedade Olimpíadas da russa. China. Por exemplo, Foram o banidos atleta- as Foram banidos Olimpíadas da da China. China. Eles por já exemplo, estavam na Ninguém pode fazer comércio com última eles. Olimpíada. Eles já, Não, mas já- ali aí foi por por causa causa do por causa doping. do doping. Isso, ali tudo Mas, bem. por exemplo, o time russo, por exemplo, a seleção russa, o jogador russo não tem nada a ver com essa história. Exatamente. Mas ele está sendo proibido de jogar uma Copa do Mundo ou disputar um campeonato devido às sanções. Quais outros países sofreram as mesmas sanções por atacarem? Os Estados Unidos foram os que mais atacaram nos últimos tempos países, invadiram o Iraque, por exemplo, e qual sanção recebeu? E aí são os questionamentos que a gente precisa fazer também. Aí, olha só, eu queria que, antes da gente finalizar, e algo a pensar, que você, Bruno, que você, Josias... Você, Bruno e Josias. E nós Rafa quatro, né? também. Até o Rafa também, ó. mas Professor de educação que deixasse, física, dando uma aula de geopolítica. Que deixasse uma mensagem para quem está nos escutando, como eles devem realmente analisar a história, os fatos, que dica vocês deixam, que mensagem final desse nosso podcast você deixaria para esse público? Vou pedir para vou pedir pro mais velho e também Experiente. porque foi meu professor Pô, que isso, hein? e é uma das referências para que eu pudesse estar aqui. Só, o pessoal deve estar pensando qual a idade de Josias. Eu digo o Não, seguinte: deixa 53 pra lá. anos, se não o tem Brasil problema entrasse não. na guerra, o Josias poderia sair do país. Não, turma, ó, tem 53 anos, pode ficar. E aí
como é o mais velho da mesa, a gente tem que respeitar isso. Foi meu professor também. Que isso, é uma honra estar dividindo mais um podcast, porque o primeiro ele estava aqui. E fui campeão das Olimpíadas. Isso aí. Campeão das Olimpíadas. Eu falei que ia ser campeão e falei. E foi. E tá aqui provando isso. Então, olha só. a palavra é blusa dele. azul. Preste bem atenção, uma coisa muito interessante que a gente... Esse papo foi um papo informal para que todos nós tivéssemos um mínimo de conhecimento. Né? A nível de geopolítica mundial, Mais perto, geografia. Jesus. Mas tem uma isenção, entendeu? Procura ter isenção. É isso. Junto aqui na cultura ocidental, procura ter a sua isenção. Caramba, se um pouco disso, liga. Se precisar para a gente conversar, trocar uma ideia, bater um papo, estamos aí sempre. Né? O grande questionamento é você ter uma isenção. Né? O José falou isso, o Bruno falou isso, o Talarico falou aquilo. Então, não, o Japa falou, o Rafael falou aquilo. Não, você procura ter sua isenção. Por exemplo, eu tenho a minha, né, eu coloquei minha posição para vocês, eu tenho uma posição que eu acho que é uma força militar, a questão do nacionalismo e a questão da fronteira, que é o território. E essas buscas são muito desencontradas. Procura, que eu gosto muito de falar essa palavra, filtrar. Porque quando a gente busca conhecimento, a gente está aprendendo sempre, sempre. E conhecimento é sabedoria, né? E sabedoria é construção, que eu falo sempre, de conteúdo. Conteúdo geográfico, histórico, matemático, entendeu? Gramatical, né? De educação, de biologia, educação física. Então, conteúdo. Tem sempre conteúdo programático. Qual o conteúdo? Você vai ter uma isenção. Eu tenho a minha, cada um tem a sua. Né? Os grandes questionamentos do nosso papo foi informal. Foi para a gente ajudar você a construir o seu conhecimento, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos e um forte abraço e um grande beijo no coração. Maravilha, maravilha. Agora com a palavra, Bruno, sua mensagem para essa galera toda que vai nos acompanhar aí. Lembrando que nossos vídeos são gravados e colocados toda segunda no ar. Torcendo aqui que quando for pro ar já tenha acabado a guerra, né? Tomara, Se Deus quiser. Tomara que seja um papo. Legal, Um papo para esclarecer o que já passou. Tomara. Então vamos lá, Bruno, é contigo. A palavra é tua. Só deixar claro também que nós não somos videntes aqui, não temos como prever o que vai acontecer. Eu tinha falado que eu também não acredito que a guerra vai durar muito tempo. Tomara que na próxima semana já não esteja, mas nós fazemos esses exercícios para tentar pensar e entender o que está acontecendo. Eu acho que a mensagem que a gente precisa ter é que nós precisamos sempre tentar olhar o outro lado da história, desconstruir algumas coisas que nós temos. Perfeito. Eu gosto muito de usar esse exemplo em sala. Quando você tem um casal brigando, se você for escutar a história por um, o outro sempre é o culpado. Sim. Se eu for escutar a história pelo outro, o outro sempre é o culpado. E aí eu preciso escutar as duas versões para eu entender o que está acontecendo naquele processo. É o que nós precisamos entender com a guerra e com qualquer outro fato histórico. Se eu vou buscar só um lado de informação e não entender o outro, eu vou acabar sendo dependente daquilo. É o perigo de uma história única. Eu só vou ter um lado da história e não vou ter o outro. Então, assim, o recado que eu deixo é assim, vamos buscar o conhecimento, vamos estudar, vamos tentar desconstruir alguns pontos que nós precisamos, entender a influência que nós temos, que é uma influência americana de fato. Então, nós precisamos abrir, às vezes, os nossos horizontes, sair da caixinha, eu costumo falar isso, sair da caixinha, entender outras ideias, para nós compreendermos o melhor que está acontecendo. Demanda tempo, demanda dinheiro também, porque, às vezes, para você ter conhecimento, você precisa comprar alguma coisa, ler, ter tempo para fazer alguma outra situação. Mas o recado que eu deixo é esse. Vamos estudar, vamos tentar desconstruir, sair da caixinha, para nós termos cada vez mais conhecimento, sabedoria, como o Josias tinha colocado. Então é isso aí. Galera, vou falar aqui que era para ter falado no início, Rafael, mas ainda não me acostumei com isso. Você que está chegando no final do vídeo aí, deixe seu joinha. Como é que é? Você que está acostumado com isso? Tem que, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vai lá, ativa o sininho, porque quando a gente enviar nossos vídeos, vai estar sendo avisado aí, para a gente poder estar te informando cada vez mais sobre os podcasts que estão acontecendo aqui. Show! E querendo fazer alguma pergunta, pode fazer aí também, que a gente passa para o Josias, passa para o Bruno, sobre esse assunto maravilhoso que a gente falou hoje. Muita novidade está chegando, né? Então, fiquem ligados, fiquem atentos ao nosso calendário, à nossa programação. Então, para você ficar atento, saber de coisas a mais aí, deixa o seu joinha. Como é que é? Ativa o sininho, deixa seu comentário, compartilha o vídeo e faz o engajamento acontecer aqui para ajudar a gente aqui, porque a gente está nessa pegada aqui para ser um sucesso junto com vocês. E eu queria avisar que
que o Wagner fica me sacaneando aqui toda vez que a gente começa o podcast Eu aqui. duvido que eu não tava, no carnaval que eu ele não vai tava. estar aqui. Quando ele não estava aqui, eu fui delicado, falei aqui, pô, o cara teve um problema particular, pessoal, não sei o quê, pô, não consigo fazer o podcast sem ele. Agora, pô, se ele não vier, eu vou sacanear ele. E naquele dia que ele não estava, ele estava com dor de barriga, era isso. Ó, uma vez só que eu não vim. Mas quando o Rafael não veio, eu falei que eu tava com muita saudade, que eu também não conseguia fazer sozinho, mas aí na outra vez eu dar a mesma desculpa, não dava. Aí depois de novo também não dava. Então, assim. Agora tu quer me sacanear todo o Mas podcast. depois do carnaval ele vai ficar frequentemente aqui. Do segundo carnaval. Valeu, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo Tchau, programa. galera. Vai se bem.